mal ou bem, ela vai ser falando um pouco a nível prático o que ele acabou de dizer ali, e por isso que até pareceu um pouco de coincidência, porque é assim, durante a minha vida toda, até assim, meu nascimento e tudo mais, a coisa já vinha acontecendo de uma forma distinta. Então a vida pra mim, ela sempre teve um valor muito forte, latente, que eu não conseguia me adequar muito. Eu via que tinha alguma coisa que era diferente. Como eu não sabia, eu sabia que fluía. Fui muito bulinado no colégio, por N questões, a forma como eu manifestava e tudo mais, só que sempre tive muitos amigos por causa disso. As pessoas do bem, e eu não posso reclamar, minha família, minha mãe, meu primo, amigos. E eu acho que é por causa disso, por causa desse sentimento que sempre foi muito latente e pela instrução muito certa que eu tive. Meu pai é engenheiro civil, então com uma mente objetiva, muito concreta, muito inteligente, muito intelectual, mas muito carente das verdades superiores, que veio balanceado pela minha mãe. Não tem o intelecto supremo, mas com toda a inteligência que ela tem, ela foi tentando, cada um no seu processo. E eu acho que foi bacana porque, com essa questão minha, que sempre foi muito forte, e com a instrução intelectual do meu pai, com essa questão existencial da minha mãe, eu fui percebendo a vida de uma forma bem ampla. E o meu pai sempre falou uma frase para mim: conhecimento nunca é demais. E isso ficava na minha cabeça e tudo mais. E os acontecimentos, né, na minha vida e tal. E por que eu estou falando isso tudo? Porque conforme eu fui crescendo, eu fui realmente percebendo o que tinha valor na vida. As pessoas até chegam e falam para mim, que assim, eu estou nesse caminho, vai fazer assim, intelectual disso, tem uns 10 anos. Eu já estou há 4 anos dentro da faculdade de psicologia, onde eu tento levar esse conhecimento a respeito da consciência de uma forma real, porque eu vejo muita divergência a respeito de muita coisa. Então eu via isso tudo que eu sempre tive, né, a oportunidade de escolher o que eu queria para a minha vida. Eu acho que isso foi primordial para poder estar aqui hoje falando isso para vocês, porque desde de cedo a gente já cresce naquela, é o colégio, ou é religioso, ou se não for, ele vai te instruir de alguma forma. Isso acaba que você não tem tempo para você viver. E às vezes os seus pais, eles não têm a instrução adequada, e não porque eles não podem, não porque eles não sabem, é porque eles são como todo mundo aqui passando por um processo. Então eu me via com uma responsabilidade muito grande de passar isso adiante, por ter tido tempo de escolher, de ter tido a oportunidade de escolher, de não precisar sair do colégio e precisar sair ganhando dinheiro igual um louco. Então eu sou muito grato, antes de mais nada, a minha oportunidade, não só aos meus pais, a minha irmã, aos amigos, mas a oportunidade de uma forma geral, dessa vida específica, e eu carrego isso para mim como uma responsabilidade. Eu não gosto, vocês vão perceber que eu não gosto de ficar usando termos como missão, coisas falando sobre muita energia, porque não que isso atrapalhe, mas eu acho que a gente fica dando muita volta, e foi o que ele falou. A gente está passando por um momento, a hora é essa, eu acho que o planeta nunca teve um momento tão oportuno para a gente entender de fato quem somos nós, mas não quem a nível de personalidade, que é muito debatido, é o que somos. O que é essa força, o que somos nós, o que é essa energia latente que plasmou o nosso corpo, entendeu? Com 23 cromossomos de um, 23 cromossomos do outro. Mas e aí, da onde veio esse estímulo? Entendeu? Quando eu questionava a minha professora de genética que a síndrome de Down é isso e aquilo, é uma trissomia, e eu falava, tudo bem, mas por que a proteína não sintetizou? Por que não? Mas como assim por que não? Esse universo ele não é tão aleatório quanto a gente acha. A vida, ela não é aleatória como a gente acha. E nesses últimos 10 anos eu dediquei a minha formação intelectual a isso. E dentro da faculdade eu levanto muito essa bandeira. Existem N vertentes, quem aqui já fez psicologia, algum atendimento terapêutico e tudo mais.
vocês vão perceber que existe muita divergência, é o que o Freud explica, é o Jung de inconsciente coletivo, isso faz uma mistureba e que eu acho que as pessoas, por já não terem uma clareza mental, por causa da própria vida em si, é tanta informação que atrapalha e às vezes desvirtua mais do que poderia ajudar. É Jesus Cristo, eu mesmo tinha dificuldade de entender se Jesus era um, Cristo era outro, quem era Deus, era muita informação. Então eu pensei, como é que eu posso ajudar da minha forma? Vamos simplificar. E aquele até no final ele falou do simples, né? Espiritualidade com simplicidade. E a espiritualidade ela tem que ter uma questão que não pode ser emocional. A gente tem que entender a existência de uma forma bem coerente, porque ela é muito coerente. E a gente sabe que é. Às vezes a gente só ignora esse fato. Então, vai ser mais abordado aqui essa questão toda esotérica por trás, então eu não vou nem falar muito. Eu vou até começar com esse videozinho, eu acho que são 2 minutos ou 3 minutos, desse neurocientista. Ele é um professor de Harvard e ele teve meningite, ele vai explicar aí. E o que acontece? O seu cérebro é como se ele tivesse desligado. Então ele não teria como criar todas aquelas lembranças. Mas eu só vou mostrar isso para vocês, porque quando a gente está nesses ambientes assim, e com tantas, você vê, são tantas imagens, e tem aqui o Astar, temos outros guias, tem o Mikao Uzui, que inclusive é a minha linha do Reiki, eu também sou reikiano, temos ali Jesus Cristo, os arcanjos. Então, quem são essas pessoas? São figuras criadas por nós através do tal do inconsciente coletivo. Isso tudo existe de verdade, eu posso acreditar nisso. Eu sou louco de estar pensando que talvez a vida tenha um propósito maior, porque eu tenho certeza que muita gente aqui tem aqueles momentos de lucidez e tal, só que, cara, deu 2 passos e a vida já vem com aquele peso e a gente de novo, e fica nessa constante luta de saber, será que isso é real? Sabe, será que vale a pena pelo menos dedicar minha vida a isso? Será que realmente vai valer a pena? E eu sou suspeito de falar, mas realmente vale a pena. E a gente só vai conseguir ter um mundo de fato ideal se cada um individualmente entender a responsabilidade que tem. O Laércio vai falar da questão da responsabilidade do alimento com os animais, porque quando se debate essa questão do alimento, né? E aí, qual é a consciência que tem por trás disso? Né? O que de fato é ser consciente? O que é a consciência? Entendeu? A consciência é um estado? É uma sabedoria? Ou nós somos a própria consciência a respeito de tudo que é? E esse mundo material de próton e nêutron e elétron, na verdade nem, mas tudo aqui, essa sala toda, isso é próton e elétron, e acabou, e é isso. O que faz significar essa parede, isso daqui, esse pilô, o que eu estou falando com vocês, entendeu? No vácuo nem existe som, então, sabe, que cenário todo é esse que confunde tanto a gente, entendeu? E é através da consciência, não da consciência estado de espírito, mas é da consciência que é o que nós somos, esse organismo que tem. E é por isso que eu vou mostrar. Depois que eu mostrar isso aqui, aí eu começo a palestra. E ela vai ser justamente isso. Pô, o que é isso? O que nós somos? Né? E é isso. Tentar tirar um pouco dessa questão esotérica para que eu acho que a gente tenha mais clareza e que isso às vezes seja a provinha que a gente tanto precisa para acreditar, que a nossa mente precisa realmente de um estímulo desse. Então, como fazer o equilíbrio disso, da inteligência, da coerência, da inteligência divina para as nossas vidas? Henry Alexander taught and performed neurosurgery at the Harvard Medical School for 15 years. In 2008, his career took an unexpected turn, one that would give him profound insight into the possibility of life after death. He contracted an extremely rare form of bacterial meningitis and fell into a deep coma. Do outro? Sim. Mais baixo, desce What happens when we die? Aí, isso. We simply
alive. Edwin Alexander taught and performed neurosurgery at the Harvard Medical School for 15 years. In 2008, his career took an unexpected turn, one that would give him profound insight into the possibility of life after death. He contracted an extremely rare form of bacterial meningitis and fell into a deep coma. I think if you were trying to come up with an experimental model that would best approach human death, meningitis is perfect because what it does is it attacks the entire outer surface of the brain. These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus. These bacteria had gotten rid of all the glucose, and now the only thing left to consume were my brain cells. And so my entire neocortex, that part of the brain that makes us human, was completely shut down. After 7 days of virtual brain death, Alexander emerged from the coma. Miraculously, within a month, he was back to normal. But something happened to him while he was away. My first recollection from deep inside the coma was that I was 12. É justamente isso. Se esse organismo fosse uma ilusão, fosse uma crença, isso que ele vivenciou não seria possível. Porque para a ciência, para a medicina, né, para a psicologia em si, para qualquer ciência que estuda isso, nós somos produtos do nosso cérebro. Uma massa proteica de mais ou menos um pouco mais de 1 quilo. Então, assim, nunca fez muito sentido para mim que isso daqui fosse responsável por tudo isso, sabe? E de qualquer forma, se nós somos o que veio depois, a pergunta que não me calava é o que tem antes disso. Então, quem criou tudo isso? Então... What I sometimes call the earthworm eye view of the world. Everything was kind of murky, brown, red, dark. I literally remember roots over my head, and I seemed to be there for a very, very long time. I had no memory whatsoever of my life, no words, my language was gone. I was certainly not aware of anything going on around me in the ICU room. And then in the midst of that, there was a little melody that was spinning in front of me, and it just started spinning and expanded, and it ended up clearing away all that ugly, foreboding, gross, muddy realm. And all of a sudden, I was coming up into this beautiful meadow. I had no body awareness, I had no arms, legs, or anything, but I was aware that I was a speck on a butterfly wing. Absolutely beautiful butterfly. And there were millions of other colorful butterflies looping and swirling all around us, all in this beautiful formation of flying. And then we left this universe and went out into what I now call the core. At first it seemed infinitely huge and dark, although I was there with that beautiful, warm awareness of the divine, which was clearly what we would call God in this place outside the universe. Basically, I would call the whole multiverse being out in front of me. It was very clear that love was a huge part of the constituent of that whole multiverse. Alexander had faced something that tens of thousands of people have reported. A near-death experience. Nearly all claim something that science has so far been unable to prove. That there is another existence beyond the one we know. This was something that was very difficult for me to explain from a neuroscientific standpoint. And the scientific side of me could not see how that could be, and yet it was a very, very powerful memory. I came up with several models having to do with the neurophysiology and neuroanatomy, and the problem is none of those models sufficiently explain the very powerful memories that I brought back with me from this experience. And I ended up at a point where I
believe that there is a good neurophysiologic explanation for what happened to me. Evan Alexander's Então você pode ver. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque eu vi isso de uma pessoa que é um neurocientista de Harvard. É muito interessante, porque dentro da própria faculdade eu já experimentei todo tipo de agressão que vocês podem imaginar, todo tipo de ridicularização que vocês podem imaginar. E a única coisa na qual eu me embaso é no conhecimento verdadeiro. E às vezes as pessoas confundem, mas isso é o seu modo de achar, essa é a sua verdade. Mas é o que eu estou falando, nada do que eu digo aqui para vocês tem uma questão de cunho pessoal que eu estou criando, que eu estou idealizando como se fosse interessante. A única coisa que eu entrei nesse caminho, como eu falei, é porque eu precisava ter as minhas respostas. Eu via que tinha alguma coisa a mais, e a minha mãe sabe disso. Quando eu questionava eles, eu falava, tem alguma coisa aí, eu não sei o que é, você está vendo, e eu tinha esse sentimento. Então foi justamente para isso. E eu percebi que esse mundo tão mental e tão intelectual, ele precisava de uma argumentação nesse nível. A questão é que essa resposta, ela não está no nível que a gente ainda consegue assimilar a nível de individualidade, indivíduo. Porque a questão é, a consciência, ela não depende de um corpo, né, no caso, para que ela se manifeste. Ela não precisa, embora esse projeto planetário que a gente está vivendo, ele funciona dessa forma. A gente tem aqui um corpo físico, a gente tem aqui um aparelho que a gente chama de cérebro, um aparelho extremamente, muito bem projetado, nada aqui é à toa, nada aqui é por acaso. Então a gente tem aqui um corpo que a gente consegue vivenciar experiências nesse planeta, a gente tem aqui a nossa consciência, que eu não vou nem entrar no mérito exato do que é a consciência, porque isso aqui é até bem complexo. A gente já até está com um pouco de tempo, mas se alguém quiser, cara, eu dedico a minha vida a isso e eu vivo para isso na realidade. Então, quem quiser depois aprofundar, a gente pode fazer qualquer coisa, porque a minha ideia é movimentar esse conhecimento. Então, o que acontece? Por que eu quero falar disso aqui? Porque a gente está no momento atual, onde a gente está percebendo que é só guerra, é só frustração. E o que isso tem a ver com a gente? A gente está aqui na maior paz, aposto que lá no Rio tem um monte de gente morrendo agora. Aposto que lá em outro lugar tem um monte de gente morrendo agora. Então, e aí, mas por que eu estou em paz sabe, por que eu vou ficar satisfeito com isso e não vou procurar melhorar as coisas? Então, a consciência, ela está ligada à política, às instituições religiosas, à alimentação, às instituições acadêmicas. Somos nós que criamos tudo o que existe nesse mundo. Tudo, tudo. Se o mundo já estava assim do jeito que a gente chegou, cabe a gente entender, é porque é muito delicado. Eu vou procurar não fazer algumas afirmações aqui, vou falar de forma abstrata. Se alguém ficar com alguma curiosidade, eu estou completamente aberto a dialogar a respeito. Mas o que acontece? Até me perdi. A consciência, no caso, se a gente parar para pensar nela como uma coisa que somos, independente do que a gente acha que foi, do que a gente é, a gente começa a perceber que existe um ciclo nesse planeta aqui para que você consiga vivenciar o próprio processo de tomada de consciência, que é o quê? A respeito da verdade superior do que nós somos. As pessoas, o pessoal aqui, eu não sei, vocês têm alguma religião, vocês têm alguma filosofia, por exemplo, vida após a morte é algo aqui aceitável a todos? Algumas pessoas ainda questionam tudo mais, né? Porque quando você fala de outras vidas, a pessoa chega, mas isso aí você está dizendo. Então, aí você chega e pergunta para a pessoa, quanto tempo da sua vida você já dedicou a entender o fenômeno da vida? Aí a pessoa fala, oi? Eles falam, justamente, você me fez uma pergunta, mas será que você está preparado para entender? Tipo, a pessoa chega e te pergunta, como é que eu vou fritar um ovo? É simples fritar um ovo, mas se você não souber riscar um fósforo, não souber que aquilo ali é um isqueiro, você não vai nem acender o fogo.
Você não vai. Se você não souber que você precisa de uma frigideira, você também não vai. Então se a minha filha chegar ali e falar, papai, eu quero fazer um bolo. Se eu explicar para ela, ela vai olhar e vai falar, tá, mas e daí? É justamente isso. Como é que você vai explicar para uma criança o que ela está te perguntando se ela ainda não está preparada para entender? E foi quando a minha criança começou a fazer um monte de perguntas e não estavam sabendo me responder. Aí eu falei, peraí, eu vou descobrir essas perguntas. E é por isso que eu estou falando disso. Por quê? Com consciência, a gente tem uma política decente, a gente tem uma alimentação decente, as instituições acadêmicas, elas vão falar desse conhecimento, ao invés de a gente ficar criando CID-10, DSM-4, você está bem a par disso tudo. Cada ano eles lançam uma doença, os meus pais já me deram Ritalina, me deram Concerta, me deram... Esse menino é muito imperativo. Esse menino tem que acalmar, ele não sabe, ele não tira notas boas, só que a questão é que eu sempre passei tranquilo, só que eu não sabe, eu comecei a repetir em matemática, porque isso, não que não fosse importante, até porque eu realmente estudava, mas a questão era outra, o que eu estava fazendo ali, eu ficava me questionando e tudo mais, e aí eu era fora da curva, bota o menino na Ritalina, bota o menino no Concerta, e o que aconteceu? Eu fui estudando, falei, eu tô tomando Ritalina, então deixa eu ver como funciona. Beleza, isso. Para quê? Para que eu possa servir de instrumento para o próximo, de alguma forma. E por isso que eu acho bacana, se você é um artista, faça sua arte com consciência. Mas qual consciência? Não é consciência, aí é que entra, por isso que é muito complicado, porque consciência é o que nós somos um organismo consciente. Se a gente parar para falar assim a nível sutil, a nível simples, imagina que tem aqui Deus e aí tem as individualidades. Eu, você. Cada uma no seu nível de consciência a respeito de tudo o que existe. Dentro dessa escala aqui está todo mundo. A questão é onde que você está dentro dessa escala aqui. Sabe, não é mais uma questão de achismo. E é muito... Essa afirmação eu não tenho como deixar de fazer, porque é o que eu estou falando. Há 10 anos eu estou em campo estudando isso, eu converso com pessoas a respeito disso, eu já liguei para várias universidades fora do Brasil para falar a respeito disso. Uma delas, eles até me acusaram de ser perseguidor de uma professora, porque eles estavam me vendo como gênero, e eu estava muito querendo falar com ela, porque eu vi que ela estava fazendo um doutorado e que ela estava no caminho certo. A questão é que os cientistas, eles não têm essa questão do eu, do existente. Então eles vão muito pelo lado da ciência, e a ciência, ela é muito comprada pela indústria farmacêutica e tudo mais. Isso são outras coisas que não é uma afirmação, ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, mas se vocês quiserem procurar saber, vocês vão entender do que eu estou falando. E depois, se quiser voltar para falar que eu estava errado, eu estou muito disponível para conversar quando vocês quiserem. Então eu acho que é justamente isso. Eu acho que esse momento atual, e ainda não sei se vocês já viram Data Limite do Chico Xavier, o Chico um cara muito bacana, claro que com as próprias limitações existenciais dele, cada um com as suas, o processo é igual para todos, alguns mais, outros menos conscientes. A gente pode citar os grandes mestres, por exemplo, Astar, não sei para quem conhece ou não, fala-se muito do fenômeno UFO. Ah, ET existe, ET não existe? O que são esses ETs? ETs talvez possam ser então consciências que, assim como nós, por exemplo, quando a gente morre, vocês, então, como assim, todo mundo falou da questão da vida passada, da vida após a morte, então imagina que a gente tem o nosso planeta Terra aqui e tem um planeta de outras... Porque são 7 bilhões de consciências nesse universo imenso? Talvez não. Então vamos considerar que às vezes tem aqui um outro orbe e temos o nosso, e está todo mundo vivendo as experiências dentro desse orbe, a gente também. Quando a gente morre, não necessariamente, né, em cima ou embaixo, porque isso também é relativo, mas vamos considerar que seja em cima. Quando você morre, você vai para um outro plano de manifestação da matéria. Porque a própria consciência, ela não deixa de ser matéria. Ela é constituída por matéria que se manifesta nesse plano aqui, mas essencialmente somos consciência divina.
o manancial máximo de criação de tudo que a gente pode imaginar. Por exemplo, a gente está criando aqui uma paz, a gente está criando essa tranquilidade, esse ambiente aqui. E esse ambiente aqui, ele tem ainda mais essa energia, porque aqui acontece um tratamento de cura, aqui acontece muita canalização de energia, entende? Então, esse daqui é um lugar que foi cocriado por nós, através do quê? Da nossa consciência. Uma casa de reiki, uma instituição religiosa, essas coisas elas acontecem através da manifestação da consciência. Não necessariamente todas as religiões atingem, né, o que elas gostariam, porque também entra aquela questão, esse mundo aqui, tudo é muito interligado com a questão da consciência. Então, se a gente tem uma pessoa que não tem consciência do que ele é, mas tem um potencial de manifestação muito grande, um intelecto muito grande, às vezes um recurso financeiro muito grande, essa pessoa consegue criar aqui instituições que criam verdades e verdades que influenciam a nossa vida e que a gente baseia a nossa vida em quê? Em verdades? Ou será que eu baseio a minha vida na minha verdade? Será que quem é que está certo nessa história? E eu acho que é justamente essa grande questão. Não é eu estou certo e você está errado. É vamos tomar consciência. Só isso. Na realidade, a coisa é bem simples. Então, quando a gente parar para refletir a respeito de um problema familiar, e aí fala, Vinícius, tá bom, mas até agora você fez um esquema meio ali misturado, mas não está dizendo muito. Eu acho que é justamente essa sutileza e a questão do convite para que vocês mergulhem dentro de vocês de uma forma um pouco mais responsável, que a gente se esconda menos atrás das máscaras, que a gente use o nosso relacionamento para tomar consciência, que a gente não use o nosso relacionamento para empoderar o nosso ego, entendeu? Para que a gente não use do nosso relacionamento um artifício para fugir de alguma coisa que a gente quer. E assim como tudo a nível prático nesse mundo, entendeu? Então que a gente comece a tomar consciência do que nós somos, mergulhar de cabeça dentro dessa piscina aqui, que somos nós. Porque a gente fala, eu sou um espírito, eu tenho um espírito. Isso tudo fica muito assim, porque se a gente parar para jogar essa realidade dentro de alguma verdade, a nossa mente vai ficar questionando e a mente é redundante. Entendeu? A mente, ela é uma interface que a gente precisa para vivenciar as experiências daquilo. Mas só é válida para a gente se ela serve de agente para a nossa evolução, porque do contrário, ela leva a gente lá para baixo. Praticamente todas as doenças elas são psicossomáticas. As curas, elas são milagrosas. A gente não precisa de nenhum fármaco. A minha filha está, se puder, se eu botar um termômetro ali, você está com febre, tá? Você está febre? Você já melhorou? Porque ela recebeu ali um passe, ela recebeu o reiki e ela botou a toalhinha ali. Eu vou dar uma dipirona para ela. Aí, se eu pegar a bula da dipirona, quais são os efeitos adversos daquilo? Até que ponto a gente vai continuar alimentando e empoderando essas instituições da saúde, que na verdade não é da saúde porque é da doença, da alimentação, que na verdade não é alimentação porque a nível nutricional a gente vai ver a nossa comida ela é completamente envenenada. Então, e aí? A quem a gente está dando poder? Quando a gente deixa de comprar um orgânico porque aquele senhorzinho lá ele está querendo se dar bem vendendo uma couve a R$5, mas você não está ligando de tomar um chopp artesanal por 15. Você não está ligando de você comprar um carro zero. A quem a gente está dando esse poder todo? Para mexer com a nossa vida de uma forma que às vezes a gente nem tem consciência. Então eu acho que assim, esse assunto, porque assim, como as pessoas ainda vão abordar experiências que a gente vivencia e faz e dá sentido através da nossa consciência, eu só quero que vocês compreendam essa questão. Nós existimos sim, nós não temos nada, não necessariamente nós não temos nada a ver com esse corpo, mas nós não somos esse corpo. Inclusive existem pessoas dentro dessa sala que fazem projeção astral consciente e que poderiam falar disso até muito melhor do que eu, com a pouca experiência que eu tenho a respeito disso. A projeção astral consciente seria você simplesmente
Na verdade, todo mundo à noite sai do corpo, quando você está no... Na verdade, o sono, isso é interessante, o sono, ele existe para que o seu espírito, ele se recarregue. Esse mundo da matéria aqui, ele é muito perecível, ele é muito desgastante. O espírito, a consciência, ele é um organismo, ele é um corpo muito sutil, ele é muito sutil, a energia toda a energia que não é adensada, não é matéria, ela é muito sutil. Então o que acontece? Quando a gente vem para dentro de um corpo, a nossa consciência, ela está numa frequência de onda. Na hora que a gente entra aqui, ela tem que se encurtar essa frequência. E por isso que a gente esquece quem a gente já foi. Foi o que aconteceu com o Buda, por exemplo, quando ele estava lá meditando. E o Buda nunca ele teve a pretensão de criar nenhuma instituição religiosa, assim como Jesus Cristo e creio que qualquer outro grande mestre. Simplesmente pegaram, mataram ele e depois criaram toda uma história em cima. Não desmerecendo nenhuma, apenas averiguando os fatos, entendeu? Então, quando você está num nível de consciência, né? Você está encarnado, então, às vezes dá uma encurtada para que você consiga viver de fato a tua experiência que você precisa para quê? Para que você evolua e volte à fonte. Por isso todo mundo fala, um dia, na verdade já tem a vida eterna, mas um dia regressaremos à casa e tudo mais. E talvez seja isso. Somos oriundos dessa fonte, isso simplificando ao máximo todo esse esquema complexo que talvez seja existir. Então, oriundos de uma fonte, que eu acho que todo mundo concorda que talvez exista um Deus, não creio que não tenha nenhum ateu aqui. E até se vocês pararem para depois pesquisar, até esse termo ateu foi dado para Jesus Cristo, porque na época falaram que qualquer pessoa que seguisse Jesus e tudo mais, na época dos romanos, Jesus era o maior ateu, porque na verdade essa história eu li logo no início e lembro muito disso porque as pessoas usam hoje o termo ateu para falar a respeito de uma pessoa que não acredita em Deus. E por ironia, o maior ateu da era foi Jesus Cristo, que no caso o termo foi até criado para ele. Então, enfim, não necessariamente isso seja relevante, mas... Não, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale. Você considera que para haver consciência é necessário haver matéria? Não. Quem perguntou? Famoso. Não é necessário haver matéria para ver... Explica. Não necessariamente... Explica, então, olha só, não necessariamente... Imagina uma coisa. Por isso que eu estou te falando. Se a gente entrar aqui agora, a gente vai entrar na questão do que é Deus e o que é essa matéria. Mas vamos partir do preceito de que existe uma fonte, certo? Ela sabe que não, mas ela quer que... Entendi. Ela sabe. Então vamos partir do preceito de que existe essa fonte aqui. Essa fonte. E essa fonte, ela não necessariamente ela precisa ser matéria manifestada. Igual a gente tem aqui. A física quântica, ela fala, por isso que hoje em dia está fácil de explicar, não é que está fácil, está mais acessível explicar isso, porque a física quântica está dando uma oportunidade para a gente entender uma questão que é muito interessante. Ora, o elétron ele funciona com uma probabilidade, e quando ele se torna uma singularidade, quando ele se torna um acontecimento, ele adensa ali. Então é como se ele decidisse se manifestar. Então existem as mônadas. Mônadas somos nós. Então somos um emanancial aqui. Porque falar disso aqui como matéria, por isso que é delicado. Imagine que existe a fonte. Não necessariamente vamos nos ater se essa fonte ela é feita de próton, nêutron e elétron, se ela é feita de quark, se ela é feita de fóton. Não vamos entrar nesse mérito. Essa é a grande questão. Porque quando você para intelectualizar a própria existência, você vai dar um caminho que às vezes não é o que você precisa. Mas partindo desse preceito, é matéria e não é matéria. Porque a gente é a fonte. Ela está manifestada aqui. E essa fonte, ela cria todo esse próton e esse elétron, que é o que forma tudo que a gente tem. E essa energia criativa, que são as mônadas, elas têm o seu nível, a sua frequência de consciência, e elas interagem com isso daqui, criando todo o universo que existe. Por que a gente diz então que Deus é o criador de todo o universo?
porque como se fosse a fonte primeira, entendeu? Inclusive dentro desse próprio processo meu, há um tempo atrás que eu comecei a me aprofundar nisso daqui. E eu achava que seria algo simples, mas é muito mais complexo do que toda a complexidade que eu vi nesse meio do caminho. Então, esses últimos 10 anos de conhecimento estão me dando agora a possibilidade a compreender ao nível que eu ainda não atingi, a nível que eu quero para mim, que é essa intelectualidade. Mas isso daí é como se fosse um bônus. Porque, por isso que eu estava dizendo, entender exatamente se é matéria, se não é matéria, eu acho que a gente pode só entender isso. Ou então, partir desse princípio e cada um esclareça melhor para si essa questão, às vezes, elementar, porque de que nós somos oriundos daqui, existe todo um universo que a gente pode criar ele com a nossa criação divina, que é o que nós somos, e a partir daí regressar aqui. Só que entre esse processo de sair daqui e voltar, existe todo um universo que você vai manifestar, e talvez seja essa a grande brincadeira da existência do próprio Deus, de ficar se reinventando, vivenciando toda a individualidade dele. Porque na hora que você saiu daqui, X, e você foi X mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, esse X aqui ele não volta a X, ele volta um outro X. Então o próprio Deus, que somos nós, ele fica nessa. Então, por isso que então, eu não vou... Não necessariamente... Existir. Não exatamente. A não ser... Por isso é a grande pergunta, o que você está dizendo como matéria? Que matéria? Próton e elétron? Não, com certeza não. Porque somos nós que influenciamos. A nossa consciência não necessariamente ela é composta de próton e elétron. Né? O próton e o elétron talvez seja o tijolo, o material que foi montado todo o universo, por isso que chegam e falam, mas a gente tem meteoritos que vêm, temos composição disso e daquilo outro, oriundo do espaço, somos filhos do espaço e tudo mais. Óbvio. A física quântica está aí para explicar isso. Que existe, a física quântica, o nome dela é quântica, por quê? Porque veio do quanta. Um quanta é uma partícula única. Essa partícula, com mais uma partícula, ela gera uma outra partícula. Vamos botar aqui, que ela gera uma outra partícula. Então a gente já tem aqui uma que é igual com mais uma terceira. Se você somar essa daqui com essa daqui, você vai ter essa daqui, que ela é assim. Pegou essa, somou com esse quadrado, você vai ter 2 quadrados dentro dessa. Entendeu? Então esse é o tal do quanta. E por que aí... Então eu vou enganchar aqui na tua resposta. Teve um teste, que inclusive se eu levei para dentro da faculdade e eu vi os professores ficando vermelho, acho que eu até vou encerrar aí para que fique bem exemplificado só essa questão da consciência. Fizeram um teste, não sei se vocês estão familiarizados com a gaiola de Faraday. Os presídios eram para ser uma gaiola de Faraday, o avião é uma gaiola de Faraday. O que ela faz? A gaiola de... Tem um pano aqui, Estela. Não, já foi. Mulheres, o banheiro é aqui feminino e o masculino lá fora. Então, só para concluir, para também não ficar muito redundante, porque a minha questão maior é trazer a existência e trazer a consciência, tirar do misticismo e fazer com que as pessoas acreditem que é real, que talvez aí sim elas tenham vontade de pagar para ver. Então quando você dá às vezes uma amostrinha intelectual, é bacana que ela, né, porque nem todo mundo às vezes tem esse sentimento tão latente e também de acreditar na própria intuição e ir adiante e fazer a vida mudar. Então, então vamos lá. Fizeram um teste que era o seguinte, imagina que essa aqui é uma gaiola de Faraday e essa daqui é outra gaiola. A gente está aqui no planeta Terra, certo? O planeta Terra, todo mundo sabe que ele emite um campo eletromagnético. Como é que o nosso celular funciona? Eletromagnetismo. Então, o cérebro humano, ele também emite um campo eletromagnético. Bem como o nosso coração.
Isso é outra coisa. E o campo eletromagnético do coração é infinitamente maior do que o campo eletromagnético que emite o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro funciona todo com pulsos eletromagnéticos, né? Toda a conexão neural ela é feita assim, através de pulsos elétricos. Então aqui a gente pode botar um capacete em alguém e fazer com que essa pessoa fique criativa ou não, só de acordo com o pulso que a gente manda para lá. A gente pode fazer isso por conta própria também, a questão é que às vezes a gente não acredita nessa mecânica toda. Então o que aconteceu nesse teste aqui? Por causa desse princípio de que o cérebro emite um campo eletromagnético, estavam querendo ver se a telepatia era um fenômeno real ou se era só uma coisa que as pessoas falavam que existia, mas de fato não existia. Beleza. Então, se você está aqui, dentro do planeta Terra, sob influência de um campo eletromagnético, então todos os aparelhos que estão sob o mesmo campo eletromagnético, teoricamente, isso é física, eles têm como trocar informação. Então você achava, né, porque a ciência, por ser materialista, ela acha que a gente é um produto do cérebro, assim como ele. Ele baseou a vida toda dele. Hoje em dia ele dá palestra falando sobre isso. Então ele teve que ressignificar. Isso foi interessante da humildade dele, porque dentro da faculdade eu já vi os professores com mestrado, doutorado, quando eu falava disso com eles, eles queriam me botar lá embaixo porque eu não tinha nenhum doutorado nem nada, só que faltava tanta humildade da parte deles de reconhecer um fato que não era o Vinícius que estava dizendo, é um fato científico. E aí o que acontece? O cérebro, né? Então os cérebros trocam informação de telepatia, por quê? Porque o teu cérebro, que é você, ele vai emitir um pulso eletromagnético, então nada impediria do outro cérebro receber o campo, a informação. Então se eu mentalizo aqui uma coisa para minha filha, ela fala, pô, pensei nela, pô, tô com saudade do papai, então todo mundo aqui já vivenciou isso, pô, pensei em alguém, o telefone tocou, então eu ia ligar, me ligaram, né? Só que achavam que isso aí, que a gente achava que era sincronicidade ou coincidência, acontecia por causa disso aqui, ó, um efeito eletromagnético. Mas o que acontece? Botaram várias pessoas dentro de uma gaiola de Faraday e botaram um indivíduo para lá na outra com o cérebro monitorado, tá? E todos aqui também com o cérebro monitorado. Essa gaiola de Faraday estava uma distância considerável uma da outra. E o que aconteceu? O experimento ia da hora 1 até a hora 10. E aí foi dito para que aquela pessoa ali ficasse no estado meditativo, bem como todas essas outras. Todos monitorados com o cérebro, certo? Então, o que eles achavam que ia acontecer nisso aqui? Que não ia rolar nada. Não vai haver. Podem tentar. Estou certo de que não vai. A ciência, certíssimo. Chegou, o que ela fez? Numa hora X aqui, chegaram para esse indivíduo e falaram, agora você vai pegar uma foto que está em cima da mesa, você vai pegar essa foto, você vai virar e você vai mandar o que você quiser para essa pessoa. Manda um pensamento, manda uma emoção, manda alguma coisa, manda o que você quiser. E aí, mandou. E o que aconteceu? Chegou lá no cérebro da pessoa que ele pegou a foto. E o interessante dessa pesquisa foi o quê? Cara, é impossível isso acontecer. Então é por isso que eu estou te falando que a gente está num momento, hoje em dia, que a própria ciência ela não tem mais como sustentar as verdades mentirosas, entendeu? Que elas criaram. Porque hoje em dia, com a ciência, por isso que sempre foi muito claro isso, que na hora que a ciência começasse a evoluir a certo ponto, a realidade, a verdade, ela não tem mais como ficar abaixo. E é o que a física quântica vem explicando, e justamente por isso que não precisa de consciência para existir matéria. Por isso. Porque a própria consciência, inclusive tem um professor brasileiro, que quando eu comecei a entender isso daí, o que eu quis fazer? Como eu percebia, até através da minha mãe, até através das minhas experiências e de outros amigos, que a consciência ela podia ir de um estado para o outro. A consciência ela podia ir de um corpo para o outro.
Eu falei, cara, então como que a gente vai fazer isso aí de uma forma científica? Então o que eu queria fazer? Botar lá uma escala e medir os níveis, né, de dimensão da matéria e tudo mais, e tem um professor que fez isso, que é um astrofísico da Unicamp, talvez você já tenha ouvido falar dele, que é o Laércio Fonseca. Ele é uma pessoa muito peculiar, porque a forma como ele fala, ele não se preocupa se as pessoas vão achar se ele está certo, se ele está errado, ou se vai agredir ou não. E entra justamente nessa questão. O ego ferido de cada um não pode ser termômetro e parâmetro para que você faça alguma coisa, desde que você faça com toda a boa intenção possível. Entende? Então, da mesma forma que se você recusa uma ajuda, mas se você não está recusando porque você não quer ajudar, se você não está recusando por qualquer motivo que não seja um motivo que não seja bacana, então está válido. Então, se a outra pessoa não vai lidar bem com isso, é consciência dela, certo? Então, só para concluir, o que ficou em cima disso daqui? É que a consciência, o que nós somos, ele é um organismo que se manifesta da mesma forma que o elétron e que o próton. Porque esses aqui, você não sabe onde é que ele está, você não consegue medir isso, e isso daqui é um elemento quântico. Vocês compreendem? Porque ora ele é partícula e ora ele é uma onda. Entendeu? Então antes dele ser onda, você não vai saber onde ele está. Então ele atua no campo, que é o que o Einstein falava. O Einstein sempre deixou isso claro, que existia um campo, estava tudo conectado. E é por isso que as pessoas falam, somos um. De fato somos. Viemos da mesma fonte. Só que temos a nossa individualidade. Porque senão não faria nem sentido. Se formos uma individualidade única, já somos. Por isso que tem que vir diferente. Para que eu, na minha polaridade, e não necessariamente você está na escala, ou você está aqui ou você está aqui, é bom ou ruim, não necessariamente, entendeu? Porque a sua experiência disso daqui, às vezes vai agregar uma coisa de uma pessoa que está num nível de consciência aqui, mas que tem outros aspectos ainda a se resolver. Por isso que assim, isso daqui, eu acho que ainda falava isso, tudo deveria ser simples, mas não simplificado. E de fato é simples, mas é complexo. Não é simplificado, entende? Mas o bacana desse experimento aqui é que tirou a questão da consciência do plano da matéria. Das leis newtonianas, físicas e tudo mais. A gente passou a ser regido por uma lei quântica, que essa é a lei da interação entre todos. Então, partindo do preceito de que se a gente conseguiu trocar uma informação que não foi a nível eletromagnético, foi a que nível? Quântico. Então, se a sua consciência mandou uma informação para uma outra consciência lá, que achavam que era mandando de indivíduo para indivíduo, você percebe como é que ainda conseguem pegar a gente e reduzir a gente a uma condição, não que seja, sabe, que não seja relevante, mas reduziram a gente a uma condição que é muito limitada. E a gente não tem essa limitação. O próprio câncer, a gente tem como curar um câncer em 6 semanas. Eu converso com uma menina, uma londrina, e ela teve, na laringe, ela teve um câncer, e aí começou com rádio, né, que era menos invasivo e tudo mais, e não começou a dar muito certo, e falaram, tu vai ter que fazer químio, não vai ter jeito. Ela falou assim, não vou fazer, tem outro jeito, entendeu? E foi quando ela começou a rever alguns conceitos, e ela entrou numa dieta completamente vegana total. Tem o nosso amigo vegano que ele vai dar uma palestra super interessante sobre isso, né? E aí, sabe, ela falou, não vou fazer quimioterapia, e ela começou a fazer isso. O que aconteceu com o câncer dela? Ela morreu? Não. Hoje em dia ela está muito melhor do que antes dela ter um câncer. Ela se curou. Aí o que a medicina falou? Isso foi um milagre. É isso que eles falam quando eles não sabem a mecânica por trás da coisa. Isso é um milagre. Não sei se vocês conhecem Fernando Cavalcante. É um cara aqui de Friburgo, super gente boa. Ele teve um problema no ombro. E aí ele tentou tudo mais, e foi, e queriam vender para ele uma prótese, queriam isso, queriam aquilo. E aí ele falou assim, não. Aí ele falou assim para mim, Vinícius, peguei meu sininho, entrei numa outra, sabe, energia e tal. Falaram que eu não ia nem conseguir mexer meu braço. Hoje em dia eu estou jogando até vôlei. Então a gente vê isso. Eu mesmo tenho um problema aqui, uma limitação no meu joelho, que isso para mim nunca foi uma limitação.
Foi simplesmente uma questão de vamos lidar, vamos regenerar a matéria, vamos fazer que faz. Então assim, e é por isso, é porque isso daqui, se a gente for desmembrando, e aí a gente pode pegar isso aqui, como eu falei, vamos botar dentro da política. Pô, como que a gente cria uma política melhor? Não, o problema é política, o Brasil não é política, né? Cara, vai nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Lá os caras, eles criam guerra, aqui a gente cria dívida aqui para o pessoal ficar roubando. Sabe? Cada um cria algum artifício dentro da tua... Por quê? Porque a gente deixa por falta de consciência. Resumindo a história, é só isso. A gente vai sair daqui hoje e o que a gente vai fazer amanhã? A mesma coisa que a gente fez a semana toda. Não, pelo amor de Deus. Então assim, é justamente essa ideia. E eu estou aqui, para eu estar falando isso aqui para vocês, a partir de amanhã, eu vou ter que elevar o meu nível de responsabilidade e de atuação muito mais do que ontem, antes de eu falar isso tudo para vocês. Porque senão eu caio, antes de mais nada, numa grande hipocrisia, entendeu? E além do que, se eu percebo que eu tenho como mudar de fato o mundo de alguma forma, e eu percebo que, cara, isso não cabe ficar falando, mas é muito legal quando você começa a comprar essa ideia, e aí aos poucos você vai manifestando e você vai vendo os resultados daquilo ali. Tanto na sua vida quanto na vida dos outros. E aí você vai começando a gostar daquilo. E aí você realmente começa a expandir a sua consciência. Que mesmo você dentro de um corpo, a sua consciência ela não está ali comprimida. Porque não existe mais crença te limitando. Não existe isso. A sua mente ela trabalha para você. Ela não vai ficar ali te encurtando o tempo inteiro. Não vai. Essa sanfona para de existir. E aí você é um ser que está aqui sentado meditando. Ao invés de a tua mente estar aqui, ó, ela está aqui, ó. Você está... E foi o que aconteceu com Buda durante uma meditação. Ele simplesmente chegou, atingiu um nível de frequência, por isso que não é aleatório, parece que é do nada, mas não é. É como se você estivesse chegando, você atinge, beleza, você acessa, de fato. Então Buda foi, aí ele começou a vir as vidas passadas dele, entendeu? E cada um no seu processo. Para você é importante saber quem você foi, beleza, começa daí. Se para você é importante fazer uma yoga, para que você faça essa união mente-corpo, parte daí. Se para você a alimentação é muito importante, parte daí. Mas que seja um exercício consciente, que seja uma alimentação consciente, que seja uma faculdade consciente. Vai fazer medicina para ficar prescrevendo Rivotril? O que a gente vai continuar fazendo? Entendeu? Então é muito daí, sabe? E é isso. É só para a gente entender que nós somos. Isso não é uma ilusão. A única ilusão é de achar que não somos. Isso é que é o mais irônico da coisa toda. Porque essa matéria aqui, ela é muito persistente mesmo. Ela engana muito. Ainda mais quando a gente está apaixonado, então, que o mundo fica perfeito de uma hora para outra. E nada mudou. Nada mudou. Aqui, ó, é a sua onda que mudou, você está se conectando com outras coisas. O seu pai não te apurrinha mais, o seu trabalho não te apurrinha mais. Como isso? O seu trabalho é o mesmo. O que mudou foi a sua consciência, porque você está amando. Isso é o interessante, entende? Então, e ele falou ali, eu percebi que o amor era a matéria que compunha grande parte daquilo que eu estava vendo. Então é justamente aí. Então, talvez Deus seja de fato amor, somos filhos desse amor, irmãos um do outro, que estamos aqui nessa loucura toda, ou nesse planeta ou em qualquer outro. Uma coisa que eu posso afirmar aqui, se alguém quiser conversar a respeito disso depois sem problemas, nenhuma pessoa encarnada nesse planeta é desse planeta. Se você tinha alguma dúvida sobre extraterrestre, você é um ser extraterrestre. Você simplesmente está vivendo uma experiência nesse planeta. E é sério, cara, esse momento aqui, ele é um marco para mim, porque eu sempre conversei sobre isso com pessoas interessadas, com a minha família. Talvez a minha mãe seja a pessoa que mais sofreu comigo durante todo esse processo, porque pelo fato dela ser minha mãe, ela tem que me aguentar. Ela tem uma questão que foi muito importante para mim, porque foi a questão empírica, a questão prática de ver isso acontecendo. Ela tem um trabalho que ela faz lá de cura e tudo, né, de ajuda ao próximo,
E que você conversar com a sua mãe, por exemplo, você acreditar se existe ser espírito ou não é uma coisa. Agora, quando você vê a sua mãe incorporada, falando com você de coisas que você sabe que não é a sua mãe, e não porque eu estava vendo, mas eu tinha aí, o que eu estou falando para vocês, esse conhecimento que eu procurei para que eu pudesse transmitir isso para os outros. Porque para mim sempre foi tudo muito óbvio, na real. Então talvez por isso que seja fácil assimilar toda essa coisa abstrata e subjetiva. Mas a ideia é justamente essa. A gente só precisa isso. Saber que isso não é uma ilusão. Partindo desse preceito, pega a coisa a nível prático, que mais te agrada, que mais te faz bem. Seja aí um relacionamento para vocês conseguirem lidar um com o outro da melhor forma possível. Seja uma terapeuta, mas escolha um terapeuta que saiba que a consciência existe. Senão você vai ficar numa redundância muito grande. Gente que fica 1 ano, 6 meses, 8 anos numa terapia, sendo que é só um estalo para você se tornar consciente, para você ser quem você é. Você, ironicamente, só precisa sentar e meditar. E o que seria meditação? Depois o Laércio vai até falar que foi um irmão de caminhada que reencontrei durante o Vipassana, que é uma experiência que você fica 10 dias em silêncio, que você tem a oportunidade inacreditável de você desligar o seu telefone, de você não precisar falar com ninguém, você não precisa pedir comida, você tem todo um horário que está ali para você e você acorda e você medita durante 10 horas e 40 do seu dia. E é isso que você faz, num ambiente extremamente agradável, com pessoas extremamente do bem, e é isso que você faz. Qual é a oportunidade que você tem ali? De você esvaziar esse lixo mental todo que faz a gente ficar nessa redundância. O conselho que eu dou para vocês, e que no final eu digo que vale a pena, vale muito. A minha mãe sofreu bastante, ela queria me levar para psicólogo e tudo mais. Quando eu comecei a falar de ET e essas coisas, realmente, até que o centro dela começaram a fazer canalização de ET. Eu falei, é isso aí, estão procurando vocês. E vai começar a ter avistamento em massa. E o fenômeno UFO é real. Os ETs, eles se comunicam, e os ETs são isso, seres evoluídos de outros órgãos que estão ajudando nesse momento de transição planetária nosso. Então, saibamos aproveitar esse momento de uma forma que essa oportunidade existencial, vida, são várias vidas, a existência ela é uma só. Você existe, você vive em várias moradas, você vive diversas vidas, em vários corpos. Até por isso que aí quando você para de ver esse preceito, questão de gênero, questão de cor, racial, quando a gente tomar consciência, o preconceito vai na hora. Por isso que chamaram o Morgan Freeman para narrar isso aqui, ele falando, vocês já viram um vídeo dele falando sobre preconceito? Um judeu indagando ele, um judeu todo remoído por causa do Holocausto, e aí ele chega e fala assim, mas e o lance do Dia da Consciência Negra? Como é que você vê isso? Aí ele chega para ele e fala, você é branco, não é? Aí o judeu, não, eu sou judeu. Não, tá, então você é judeu. E vocês têm que ter o Dia da Consciência dos Judeus, e vocês têm que ter alguma coisa disso? Para que isso? Então isso daí é uma coisa que as pessoas sustentam. O preconceito não existe. O que existe é a ignorância a respeito da igualdade. Até quando a gente vai ficar debatendo político corrupto, cara? Até quando a gente vai ficar reclamando do cara ali que fez e que... Até quando? Cara, o mundo só não tá outra coisa porque a gente não quer. Todo mundo aqui. Às vezes eu me questiono, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu posso fazer mais? Sabe? Então é justamente isso. Pô, será que a gente está fazendo o melhor? Será que a gente está no nosso maior nível de consciência? Será? Entendeu? E às vezes a gente só não vai porque a gente duvida. Mas a gente não precisa duvidar. Sabe? E assim, as pessoas que estão aqui e quiserem, tiverem alguma dúvida, para que isso realmente comece a tornar ser tão prático, tão real quanto essa mesa aqui. Que na realidade essa mesa aqui é a maior ilusão. Se a gente botar aqui um pouco de álcool e tacar fogo, daqui a pouco ela vai virar pó, e se eu bater mais, daqui a pouco não sumiu mesa, e cadê a mesa? Era só um monte de matéria adensada, formando uma forma, e a gente pensa, pô, isso é uma mesa. Na verdade, mesa, nem sei se vai ter um consenso a respeito disso aqui. Então é mais ou menos por aí. Que vocês assistam as próximas palestras, entendendo
que não é só esoterismo, que não é só uma prática de yoga, que não é só um estilo de vida. É uma escolha de se manifestar. É um tempo que você está deixando de ganhar para que você viva tudo isso que esse universo tem. Outros planetas muito mais avançados, sabe? O Da Vinci é um. Da Vinci entre uma encarnação e outra, eles botaram ele no planeta, falaram, agora volta para esse, e aí o cara vem criando uma série de coisas que me falam, cara, que doideira. Então é bem por aí. Assim como Jesus, uma pessoa extremamente selecionada, que vieram, colocaram, e viveu uma vida assim como qualquer um, só que ele veio transmitindo todo esse conhecimento, e ele sempre falou, você e eu somos iguais, e não tem essa distinção. Buda falava a mesma coisa, a questão é, quando é que a gente vai tomar consciência disso? Sabe, que a gente existe, a gente é, e a gente é muito. E a gente tem um potencial de criação para mudar o mundo. Se um dia todas as pessoas acordassem e falassem assim, hoje eu só vou fazer o bem, hoje o mundo vai ser luz, o mundo seria. Porque nada existe senão a gente criando, entendeu? E que vocês entendam essa responsabilidade de existir de uma forma que isso não seja um pensamento dentro de vocês, que isso seja vocês. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, cara, tenta mudar o ambiente, ou então sai do seu trabalho. Sabe, eu percebo que a geração antes de mim, ela tem essa dificuldade, porque parece que acabaram em vocês. Os meus pais, por exemplo, eles seguiram tudo direitinho. Na hora deles fazerem o deles, a gente chegou falando, opa, vamos mudar o assunto aqui, que não é bem assim. Entendeu? Então, a coisa realmente tomou outro rumo. E aí a minha mãe, que você não vai fazer nada, quando eu quis ficar um ano parado, porque eu não queria fazer cursinho, eu não queria entrar na faculdade que meu pai queria. Aí eu fiquei esse um ano parado e falando, mas você não vai fazer nada, porque você tem que se sustentar e tudo mais, porque eu tenho aqui minha aposentadoria. E aí, vocês do Estado, cadê a aposentadoria que era tão garantida? E se eu tivesse feito isso? E o meu pai, quando eu tinha 20 anos, você vai fazer engenharia de petróleo e gás, cara, você não tem noção, é isso. Eu sou da engenharia, porra, esse negócio vai. Um monte de amigo meu fez, ganhou dinheiro, agora tu... E aí? Aí meu amigo tá aí. Aí ficou desempregado, falei, Ivo, vamos fazer leite vegetal? Porra, tô dentro. Entendeu? E tio Billy, o cara ganhava bilhões de dinheiro, entendeu? E o cara tá ressignificando a vida, entende? Então é justamente isso. Vamos deixar para trás esse mundo que a gente estava habituado a viver. Pois vamos começar a viver de verdade. Sabe? A gente não precisa ter 40 anos para começar a viver, para aposentar e tudo mais. A nossa geração não tá nem aí para isso, se aposentar, cara. Eu já nasci aposentado. Entende? E minha mãe nunca entendeu isso. Achava que eu estava à toa, não. Eu estava produzindo outra coisa. E talvez esse momento aqui, ela tenha entendido isso, que se eu tivesse que estar fazendo uma coisa que eu não gostaria, eu não teria tido tanto tempo para estudar, para ler, para conversar, entendeu? Conversando com outras pessoas em outros países, sabe? Você tem a oportunidade de dialogar e ver como é que as pessoas são, você, sabe? E é muito mais, as pessoas que já tiveram essa oportunidade, sabe? Sair, conhecer outras culturas, ver que o mundo é muito diferente disso daqui, sabe? Pô, você indo para outro estado do Brasil já é impressionante. Entende? Então quando você vê que o mundo, cara, se você nascesse lá, se você fosse hindu, você não ia nem comer carne direito e tal, e a gente bate no peito que eu sou isso, que eu sou escorpiano, que eu sou... Não distorce, usa isso como uma ferramenta, senão você está tão fanático quanto aquele cara que acha que Jesus está voltando, que está esperando, e que ele já está aí dentro de cada um, que é isso aqui, ó, é a consciência crística dentro de nós. Era só essa mensagem que talvez ele quisesse. Amai-vos uns aos outros. Entende? Amai-vos em todos os sentidos. Então é isso, acho que a mensagem é essa. Amai-vos uns aos outros, entendeu? E que a gente faça tudo com o maior nível de consciência que a gente puder. E se a gente acha que ainda está desejando, vamos malhar isso, entendeu? Vamos correr atrás. Porque o momento está oportuno para quem quiser, sabe? A sua vida pode estar diferente daqui a um mês. Essa enxaqueca que você tem, a minha mãe fez o Vipassana, ela falou assim, eu estava achando que era normal viver com dor.
eu não estou mais sentindo dor, porque ela ficou 10 dias meditando. Só isso que ela fez. Ela não tomou remédio e depois que parou de comer carne, a diabetes dela ainda ficou regulada. Então, na hora que a gente começa a se alimentar com consciência, viver com consciência, a nossa vida passa a ser a própria consciência. Não sei se eu falei, enrolei muito e tal, mas é isso. Que vocês desfrutem das próximas assim, sabe? Acreditando que isso se vocês ainda não tiverem uma provinha real de vivenciar isso na sua vida, se vocês só têm aquele negocinho aqui instigando e querendo cada vez mais, não desiste, procura onde você vai ter a provinha e faça dessa provinha coisa que uma hora todo mundo se encontra, entendeu? E é por aí. Obrigado pela atenção.